Eu só soltar aqui para escutar a música. Olá, boa tarde. Estamos começando aqui a conferência, né? Chamada Realidade Virtual e as Narrativas Multissensoriais, que vai ser apresentado por dois professores incríveis e meus amigos também, né? Eu sou a Fernanda Duarte e vou moderar essa palestra que vai ser apresentada pelo professor mestre Rodrigo Criciúma Ayabe. Ele é mestre em Design, Meios Imersivos e Emergentes, com a dissertação Design Imersivo, Realidades em Perspectiva, sobre o aprendizado multissensorial de 3D em realidade virtual, pela Universidade de Morumbi, onde também ele trabalha atualmente, e também, né, meu companheiro de trabalho nessa universidade. É especialista em Design e Humanidades pela USP, graduado em Design Digital também pela Universidade de Morumbi, cursou Desenho Industrial na Universidade de Mackenzie, então vejam que é um currículo, né, bem parrudo. Docente na Universidade de Morumbi, como eu já disse, e também no Centro Senac, né, no Centro Universitário Senac, além de atuar também na ETEC. As principais áreas de atuação do Rodrigo Criciúma são pós-produção, efeitos visuais, modelagem 3D, e ele atua em diversos cursos, como cinema, rádio e TV, design de animação, e vários outros ainda, onde ele esporadicamente se move ali dentro das universidades, né? E nosso outro companheiro que vai aqui conferenciar também é o professor Andy Barak, professor mestre Andy Barak, que também é um integrante do grupo de pesquisa GIB, ao qual nós três estamos coligados, que é o grupo da Unesp. Depois o Anderson vai falar um pouquinho mais sobre o GIP, né? E ele está coordenando atualmente a linha de pesquisa de dispositivos acessíveis para a realidade virtual e aumentada. E ele é graduado em Rádio, TV e Internet pela Universidade de Morumbi, é mestre em Comunicação Audiovisual pela mesma universidade, e ele foi docente também durante muitos anos lá na Universidade de Morumbi e também na Universidade 9 de Julho, né, Uninove, onde ele atuou em diversos cursos como Rádio, TV e Internet, Cinema, Multimídia, Relações Públicas. E, além de tudo, esses dois amigos, né, e grandes mestres aqui, com os quais trabalhamos juntos aí já há algum tempo, realizam pesquisas, artigos científicos e obras artísticas também dentro do universo da arte e tecnologia. Bom, vou deixá-los com eles. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar bastante hoje sobre esse tema. E nós três, na verdade, falamos muito sobre essa temática, que já faz um tempo que já é um objeto de estudo nosso, inclusive abordagem em aulas, em conversas até, em festas, no grupo de pesquisa. A gente come e dorme esse assunto há muito tempo, que é a imersão, realidade virtual, e agora um pouco mais cedo, né, um pouco mais próximo do que nós estamos conversando, sobre multissensorialidade, que é essa entrada de informações pelo corpo todo, né, e como isso é um processo de aprendizado, e como isso importa demais na sensação de imersão que nós vamos ter. O Andy, eu vou deixar o Andy agora para explicar um pouco a nossa linha, né, que ele vai falar muito bem nessa linha agora. Vocês, Andy Barak. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, com pessoas super queridas. Nesse domingo ensolarado aqui no Brasil tá sol, então nos últimos dias isso também é um motivo a se comemorar. Estou muito feliz em falar sobre esse assunto, como o Rodrigo falou, é algo que a gente estuda e que a gente tem muito prazer
em trazer para vocês um pouquinho. E sobre a linha de pesquisa, eu assumi essa linha agora em setembro. É uma linha de pesquisa do Grupo GIP, que tem várias linhas de pesquisa, e ela foi criada pelo professor doutor Cláudio Tac em 2016. Então, uma linha que ela se propõe a estudar a realidade virtual, a realidade mista e a realidade aumentada através dos seus dispositivos, e também pensar dentro do uso da arte-educação, da arte-terapia, usos dessa tecnologia, tanto por parte das pessoas que vão criar dispositivos, criar interfaces, criar conteúdos, e pensar teoricamente, praticamente, essa linha também. Vamos começar a apresentação, Rô? Vamos embora. Eu vou colocar o primeiro slide aqui para a gente ficar falando do que é o tema, Acho que é bom a gente já começar. Bom, até como definição aqui do real material e real virtual, a gente começou fazendo uma distinção entre esses dois meios. Tem muitas questões que daí a área de comunicação, a filosofia e inclusive áreas médicas a gente teve que pesquisar para poder chegar, né, nas melhores definições, nas melhores explicações e como é que é o comportamento do corpo em reação a esses ambientes, né? O nosso comportamento em reação ao material, porque ele é real tanto quanto virtual, só não é físico, né? A nossa ideia de realidade é formada pelo que é captado pelos nossos sentidos. Então, o nosso corpo, ele vai fazer mapas mentais, como diz Dalgala Rondo. Então, ele vai criando um entorno, uma localização do que acontece, ele compara com o seu repertório e vai ter um entendimento do que está ao redor para poder ter uma reação. E essas reações são chamadas de autorregulação. É de equilíbrio, quando você está torto, quando você está subindo uma rampa, quando você está descendo, quando você tem um elemento grande, menor, pequeno, se é tridimensional, se é bidimensional. São essas diversas informações que vão compor esses mapas mentais. E o Dalgala Rondo, ele pega na questão da psiquiatria cognitiva, da psicologia cognitiva, ele vai traçar essas determinantes, porque elas são utilizadas para diagnósticos de doenças psiquiátricas e de estados psiquiátricos. Mas para a gente é muito importante chegar na cerne desse assunto para poder ter um melhor embasamento nessa atuação. Então, sobre o material é isso, sobre o virtual, que acaba sendo uma discussão, gente que diz, mas isso é real, isso é virtual, isso é numérico, isso é código, isso é físico. Sim, os dois vão ser tangíveis, os dois vão ser reais. O que vai mudar realmente é ser um material ou ser háptico, né, código, porque nosso corpo vai reagir da mesma forma. Então, nessas relações, né, o Levi coloca assim que é uma afirmação dele, né, e o Levi, um deleuziano, né, ele é real mesmo sem possuir consistência de matéria, pois não possui a necessidade de ser tangível para que a sua existência seja verdadeira e tenha a capacidade de provocar reações no nosso corpo, que da mesma forma se autorregula. Então, são textos que eu fui tirando da minha dissertação e das nossas discussões no grupo de pesquisa. Pode seguir, Andy. É muito interessante pensar o virtual dessa forma, com essa materialidade, né? Muitas vezes a gente pensa numa aplicação virtual, a gente imagina que aquilo não existe ou existe no mundo paralelo. Na verdade, a única coisa que difere esse real material que a gente coloca com o real virtual é a necessidade de uma interface para que a gente consiga interagir com esse virtual. Mas ambos são reais da mesma forma. Sim. E hoje até uma coisa que a gente discute, que eu coloquei lá também no texto quando eu produzi, está cada vez mais sensível, né, de forma ubíqua. Você está tendo acesso, e cada vez mais eles têm acesso à nossa vida. Como você vê, a tecnologia, esses sistemas, chega uma hora que te perde até um pouco a fronteira. A fronteira para nós tornou diferente, né? O Deleuze coloca muito que o virtual é a plena realidade. Então a gente não discute mais. A partir daqui a gente toma isso como uma verdade para a gente seguir no que a gente vai hoje apresentar. Então o virtual possui plena realidade como virtual. Mas a gente, nos estudos, a gente vê que são ambientes, são reais e são mundos
a serem percebidos pelo corpo e acabar tendo a mesma reação que tem o fora e o dentro, né? Que talvez seja algumas palavras de fronteira para a gente tentar entender. A onipresença, por exemplo, dos assistentes pessoais, do certo. Smartphone a todo momento. O fato da gente utilizar esses dispositivos de maneira tão corriqueira na nossa vida faz com que a camada virtual do mundo ela participe do nosso dia a dia. Então, esses limítrofes, eles vão ficando cada vez mais borrados no momento em que a gente tem esses dispositivos compartilhando com a gente o tempo todo a nossa própria realidade. Esses estudos a gente começa, né, até legal deixar na régua, quando eu comecei para minha dissertação foi a questão da dificuldade de encontrar alunos que tinham a ideia de planificar juntar todos os planos, o plano X, Y e o Z, sem um entendimento desses passos de profundidade. Isso se deve muito à forma como a gente tem acesso a esse tridimensional, por exemplo, que o suporte bidimensional, são telas planas, né? Então, há uma necessidade de ter essa imersão e entender o que se dá. Então, para isso, a gente começou a desenhar, rascunhar, esse é um dos primeiros rascunhos mesmo. A gente está falando há um bom tempo, mas acaba saindo uma imagem do que é uma régua de experiência para nós. A gente está colocando o nome como régua de experiência, porque é uma percepção do que da onde está a realidade, não se é real ou não mais, mas em qual realidade você se encontra naquele momento para poder discutir esses assuntos. Então, começa lá do físico tangível e termina no háptico tangível, que é o nosso corpo e a interface reagindo a códigos. No físico a gente já tem uma noção, todo mundo entende e compreende melhor. E a outra questão também colocada aqui nessa régua importante é o que é imagem e o que é representação. Imagem e representação, segundo estudos do David Hockney, né, que ele coloca, e a gente vai colocar o Jonathan Crary, e eles vão fazer uma distinção entre imagem e representação da seguinte forma: da imagem ser o que você está observando no mundo real, físico, e a representação do que você acaba transformando isso num quadro, num filme, ou num ambiente tridimensional, ou dentro desses ambientes imersivos da realidade virtual. E aí a gente vai vendo que vai tendo um aumento da imersão, ou não, né, de relação o que vai ser esquerda ou direita aqui nessa ideia. A realidade aumentada, ela vai fazer você misturar a experiência fora do meio isolado. A nossa realidade física sendo invadida pelo virtual. Então, são holografias, são os óculos agora da Microsoft que fazem você ver imagens, né, uma interface junto com o real. É quase uma alucinação, até como diria, né, o Arlindo Machado, quando ele explica dessas questões. E, do outro lado, é quando você sai totalmente do seu mundo físico, isola. Então, até a questão do foco se torna mais importante ali, e eu consigo ter essa interação com o meio. E aí entra a questão até do mood, né, e ambiente, e o Andy, acho que é legal você entrar nessa. Um caso latente assim, de popularização da realidade aumentada é o jogo do Pokémon GO. A partir de uma interface do smartphone, a câmera capta a imagem do mundo real e adiciona uma camada, que são os bichinhos tridimensionais que você pode ver de vários pontos de vista. Então, para quem teve a oportunidade de ver esse jogo em funcionamento, ou jogar esse jogo, você adiciona essa camada do virtual na sua realidade em potência máxima. Ele passa a fazer parte do seu mundo a partir do momento que você enxerga isso através do seu dispositivo. Esses dispositivos da Microsoft, por exemplo, eles têm um formato de óculos, e esses óculos eles tornam essa experiência um tanto mais natural. Você não consegue, você não precisa carregar o celular na frente dos olhos ali com a mão. Você tem esse óculos e, dependendo da ergonomia desse dispositivo, você pode até esquecer que você está utilizando esse dispositivo. A realidade virtual,
ela já precisa de dispositivos um tanto mais robustos justamente para privar dos sentidos desse mundo material. Então são óculos maiores, normalmente existe um fone de ouvido concha ali que vai bloquear um pouco do som ambiente para eu ficar só no som do que está acontecendo dentro daquele mundo virtual, e aí a imersão ela se dá de maneira mais profunda, né? E uma das coisas que também forte que a gente encontra na nossa pesquisa, que essa experiência, essa percepção, esses lugares, eles têm um potencial narrativo muito grande. Então, é algo que vai permear. A gente vai falar de experiência e de narrativas, justamente por conta disso. O homem depende, precisa das narrativas, das histórias, ou pelo menos de conduções por assuntos. Isso acaba fazendo nós acabamos tendo a ter uma relação emocional com aquilo que acontece, que é algo que a gente capta e guarda melhor do que só uma experiência sem contexto, certo? Então o que a gente quer demonstrar é mais do que simplesmente a transmissão do conteúdo. A gente está pensando numa relação entre a pessoa que vai receber esse conteúdo com o produto, a peça, a obra, numa relação de imersão e de suspensão de descrença. Então, Slater e Wilbur, né, depois de uma compilação do Torrey, né, Romero Torrey, que é um dos grandes nomes sobre o assunto hoje em dia, a imersão se refere a quão preciso determinado sistema computacional ao prover ao usuário a ilusão de uma realidade diferente daquela na qual está ou se encontre. Isso tem são potenciais e acabam para a gente se tornando como performances. A gente pode medir, ter valor do quão realista foi aquela experiência para o usuário. E esse usuário acaba perdendo um pouco esse nome do usuário em alguns momentos, acaba perdendo o nome de espectador para se transformar em alguém que interage com esse meio. É uma palavra cunhada pelo Arlindo Machado, né, tem outros que utilizam também, que é o interator. Então ele passa a ser um agente da narrativa também, não só alguém que assiste, mas ele interfere e age com o ambiente, com as pessoas, com o que acontece ali em torno quando está dentro da realidade virtual. Então esse ser interator, que também em alguns momentos ele é observador, também é o nome que nós vamos utilizar, interator e observador. Ele vai ser aquele sujeito que interage com esses meios. E para esse personagem que a gente tenta medir e colocar alguns parâmetros para poder ver até quanto a gente precisa ajustar aquela tecnologia, ou melhorar ela, para conseguir ter a verdade, né? Ele conseguir entender aquilo sem descrença do que está acontecendo em torno. E o que é muito interessante, Rô, é pensar que essa tecnologia computacional colocada aqui pelo Slater e o Wilbur nem sempre foi computacional. Se a gente for pensar nas primeiras traquitanas que trazem ilusões, a Lanterna Mágica lá na China era uma traquitana que buscava uma ilusão de uma emulação de uma narrativa. As projeções feitas com a Lanterna Mágica, se a gente for pensar as emulações de uma série de dispositivos que deram origem ao cinema, todos eles buscavam essa mesma coisa, com que a pessoa que estivesse interagindo com aquilo, ou o espectador, ou enfim, o nome que se preferir usar de acordo com a tecnologia, essa pessoa, ela adentrasse essa realidade e ela tivesse uma perspectiva, pelo menos durante a duração daquele espetáculo, de uma ilusão. Então, mesmo ela tendo ciência de que aquilo era um espaço fechado, às vezes não, como o caso do Robertson, por exemplo, que fazia projeções através de espelhos gigantescos, simulando espíritos que permeavam ali uma sala, independente dessa ciência, a pessoa ela se entregava àquele espetáculo e o seu corpo tinha sensações de que aquilo era real. Então, isso vai perdurar durante os séculos com várias formas de expressão diferentes. E né, a gente fala um pouquinho, né, até desde das panorâmicas, até o pré-panorâmico, né, que foi a primeira reação, o primeiro lugar com imersão e narrativo que o homem fez, que eram, por exemplo, as cavernas de Santander, de Lascaux, na França, Santander na Espanha, onde se tem lá uma narrativa visual, num meio isolado, onde o interator, né, o personagem, que é o Homem das Cavernas, com a tocha, ele conseguia dar o tempo de narrativa, ele conseguia voltar e conseguia compreender questões pictóricas, que para a gente também são importantes, que é significar
significados que também são narrativos, significados que estão além daquilo, que depende do nosso repertório para compreensão. Né? Então é uma percepção daquilo que é visto para poder dar ritmo àquela narrativa. E tudo isso vai ser construído depois, mais adiante, com o cinema. Mas a gente diz muito, né, que é o audiovisual antes do cinema, porque isso já existia antes. Então, narrativas visuais com ritmo, com tempo, com você interagindo, já são muito antigas. Quando chega nessas panorâmicas, né, que essa da grande pesquisadora Duarte, a nossa filha da Regina Duarte, a Fernanda, brincadeira, não. Mas aí ela coloca lá na tese dela, que é algo que eu me alimentei muito da tese dela, para minha dissertação, e foram essas composições que tem na Vila dos Mistérios, onde você tem uma sequência, e você pode voltar a sequência, então o observador está se deslocando naquele meio para poder ter uma narrativa. Então a narrativa é o fio condutor, para que isso ganhe sentido. Por que fazer uma panorâmica se não há uma narrativa? Então, essas justificativas, através delas e por causa delas que foram produzidos diversos. Isso vai desde a Vila dos Mistérios, chega até Monet, naquela pintura de Giverny que está lá no Museu de Lorange, onde tem a questão também de mergulhar nas sensações, para daí poder gerar significados. Essas narrativas tinham esse intuito, né? Algumas vão ser religiosas, algumas vão ser educacionais, algumas vão ser explicar guerras que foram vencidas, como aconteceu na Alemanha. No primeiro Reich tiveram várias dessas panorâmicas. Depois disso, o Oliver Grau ele costuma apresentar muito, né, o capítulo do livro dele sobre realidade virtual, ele apresenta diversos exemplos onde o fator de poderio, até o fator ideológico, se tinha nessas narrativas imersivas, porque as pessoas acabam guardando muito da experiência. Né, Andy? E é muito interessante pensar nessa premissa. A gente imagina a narrativa como uma história contada muito pela maneira visual com que o cinema ele foi se colocando a partir do século XX. Mas as narrativas vão desde as histórias contadas em volta das fogueiras, nas tribos, na tradição oral de se contar a história de pai para filho e se passar isso de geração a geração. A grande diferença nesse caso é a adição dessa questão das imagens que corria em paralelo com o áudio, para que a gente tivesse a constituição do audiovisual um pouquinho mais para frente. É a busca da imersão e a busca da narrativa que o homem busca há um bom tempo, né? E a necessidade disso. E o grande lance que encadeia isso que a gente está falando com a realidade virtual é que não muda esse prazer da entrega. Quando a gente consegue se entregar à narrativa que está sendo contada, à história que está sendo contada, aquela ficção, a gente consegue a voluntária suspensão da descrença de quem está recebendo essas informações. Então a pessoa ela se doa para aquilo, ela desliga do mundo, ela se desconecta e ela consegue perceber aquilo não, de novo, como real, como suplantando o mundo real dela, mas o corpo dela consegue sentir aquela história de maneira muito mais efetiva. Você vê, muita coisa do cinema surgiu a partir de escritos do Freud sobre os sonhos, dessa fragmentação que depois o cinema se vale disso, né, se apropria disso para poder fazer os cortes e tudo mais, as elipses de tempo, do vai e volta, e mesmo com tudo isso, com cortes, com quebras, né, de temporais, a gente consegue compreender, porque a gente sonha também isso, a gente encontra então algo que eu conheço, que eu já vi, porque o meu sonho está lá guardado, alguns que nós já tivemos, e a gente quando compara consegue ter empatia. E a empatia também é um grande motivo de você se prender na narrativa e você não ter essa dispersão. Dessas variáveis de imersão do Cummins, que estão aqui, elas também vão entrar mais adiante até na régua, que entram as performances, a gente tem que e como quantificar elas, qualidade da imagem, campo de visão, estereoscopia, rastreamento, abrangência, combinação, envolvimento, vivacidade, interatividade e enredo. Você vê como é complexo essa questão e como é necessário pensar em diversos aspectos
para a experiência ser vivida de forma realística. E algumas delas são tão importantes assim que podem causar até o mal-estar do ambiente, como o rastreamento, né, que vai falar um pouco desses frames por segundo, a velocidade que a tela é pintada, né, por clock, né, por uma velocidade, aliás, por megahertz, e isso vai ajudar demais você a emergir. São tecnologias e pensamentos que, por exemplo, o game já se apropriou há um bom tempo. O game tem essa capacidade de absorver, né, e rapidamente dar resposta a novas tecnologias. As demais acabam seguindo, porque funciona e é um grande campo de experimento, tanto que a realidade virtual, ela começa em grande parte, ou no meio diretamente ligado a militares, ou no meio do game. E depois disso, cinema, tecnologia, educação vai se apropriar mais um pouco mais adiante. Essa rede neural legal, né, Andy? Sim. Não, e é muito legal você falar do game por agora, porque me vem na cabeça os estudos de McLuhan sobre as diferentes mídias e a televisão, um meio substituindo o outro. A gente acaba tendo, a partir do surgimento de um novo meio, o outro meio ele sendo nichado, ele sendo colocado dentro de algum tipo de uso mais específico e tendo o seu público cativo coexistindo com os novos meios que surgem. Quando surgiu o cinema, o pessoal falou, é o fim da fotografia, é o fim das exposições de arte, e não, a gente vê esses meios coexistindo até hoje. Quando surge a grande inauguração do cinema, ou a primeira sessão documentada fartamente ali na França em 1895 pelos irmãos Lumière, aquele trem saindo de perspectiva da tela, aquilo na época era o que havia de qualidade de imagem, o campo de visão daquela tela gigantesca, a abrangência e a combinação daquilo vindo em direção às pessoas, e tudo aquilo provocava uma imersão muito grande para a época. E tanto que, né, a gente teve essa experiência, eu, Rodrigo e a Fernanda, de passar esse vídeo em aula. É um vídeo que hoje já não faz a mesma coisa com os alunos, por exemplo, quando a gente está projetando isso dentro de uma sala de aula. Então tem uma iniciativa muito legal do canal chamado Neural.love, que é adicionar a inteligência artificial para poder melhorar esses aspectos que a gente está vendo aqui como variáveis de imersão sobre esses registros antigos para aumentar a imersão. Então, alguns algoritmos, por exemplo, que fazem a colorização das imagens de maneira artificial, aumentam a resolução, aumentam a quantidade de frames por segundo, via inteligência artificial. A máquina aprende ali sobre aquele registro e tenta reconstituir artificialmente alguns desses recursos perdidos. E quando você assiste isso hoje no seu monitor de alta resolução, ou até mesmo no óculos de realidade virtual, a imersão é muito grande, é muito maior do que olhar esses registros na sua maneira original. Então, a gente considera, assim como o Tori, são variáveis no qual eu consigo medir a quantidade de imersão, porque justamente melhorando essas variáveis, aumentando essas variáveis, a gente consegue ter uma imersão muito maior. Isso, assim, esse impacto que deu com esse trem chegando tem muita relação também com o nosso repertório. Né? A gente sempre tem a questão da comparação, é tão alto quanto quem, a gente pergunta, é tão largo quanto o que, é tão rápido como o que. Então, o cérebro sempre precisou da comparação para poder ter uma estabilidade, poder ficar mais seguro em entrar ou emergir naquilo. Quando as pessoas veem algo que é novo, como acontecia naquela época, realmente aquilo espantou demais, né? Depois Nickelodeons, e aí entra o Méliès falando de narrativas de uma forma mais fantástica, estimulando um pouco mais esse sensorial, né? E esse mundo onírico que ele criava. Era para retomar a questão de imersão de novo, de aumentar a imersão, já que já estava se perdendo, porque era só documental no início. E essa questão da multissensorialidade para a gente começa a explicar muito do nosso aprendizado de mundo, que pode valer para educação, pode valer para qualquer coisa que a gente necessitar fazer como estudo, onde utiliza essas... precisa da tecnologia imersiva. E aí uma das definições que eu coloquei, né, a gente puxa também do Dalgala Rondo, ele coloca da seguinte forma, isso também eu acabo utilizando lá na
dissertação, que é fenômenos gerados, né? Essa multissensorialidade vai falar de fenômenos gerados por estímulos físicos, químicos ou biológicos, originados fora ou dentro do organismo, que produzem alterações dos órgãos receptores, que abastecem o sistema sensorial. Então, o nosso sistema nervoso central, ele precisa se abastecer o tempo todo dessas informações, e elas vão chegar por todos os órgãos. Então, a gente aprende por todos, o corpo todo aprende, o corpo todo, ele é sensível a novos estímulos, e por isso o cérebro vai organizando isso como aprendizado e guardando em algo que a gente chama de repertório, ou aquelas bibliotecas, podemos dar diversos nomes, mas esse repertório, ele é muito importante quando você vai falar do aprendizado, e isso tem outras formas de se falar. O Freire falava, né, de você começar a educar em relação ao que a pessoa conhece. Então, quando a gente vai falar de educação, isso tem total aplicabilidade, e eu tenho que trazer porque ela conhece, para isso poder fazer sentido. Então, explorar um pouquinho mais a multissensorialidade nesses meios pode ser algo que vai além, né, e provavelmente vai além do que a gente tem estudado, da audição ou da visão que nós nos tornamos dependentes. O Jonathan Crabbe vai colocar muito essa questão da dependência da visão como órgão único de aprendizado, de entrada, de coleta de dados e de observação de mundo. E aí a gente coloca depois, e por conta disso também, o que eu falei anteriormente sobre a dificuldade de se entender o tridimensional, vem por conta disso também. Porque a minha visão está hoje, se você olhar na estação de metrô, na recepção do médico, onde você estiver, as cabeças baixas, presas, né, de certa forma isoladas numa tela plana. Então se tornou o filtro do mundo. Pô, mas você está falando então, para que então não olho o que está ao redor, em vez de falar novamente do digital e falar da realidade virtual? Porque entre questões nós precisamos representar. Então, eu saber o que é uma imagem, ok, mas quando eu preciso representar, hoje, eu dependo muito do computador, e o computador vai me mostrar novamente, igual uma folha de papel da Idade Média, um aparato plano. Nisso também a gente se baseou com os escritos do David Hockney, quando ele fala de uma evolução, de repente, que aconteceu de 1430 para frente. Nos nossos estudos, né, a partir de dados que a Fernanda captou, de pesquisas nossas, a gente foi chegando à questão quando que entre os aparatos tecnológicos óticos de projeção ou de visualização, e como isso ajuda o homem a representar melhor as coisas. Teve um site muito interessante que foi quando eu estava no meu barbeiro, né, eu utilizei até na minha banca isso, né, eu estava no meu barbeiro, e aí ele falou, vira a cadeira, porque eu preciso olhar o detalhe do seu cabelo. Eu falei, ok, você não está vendo aí de trás? Não, eu preciso olhar no espelho. Então, um aparato óptico de representação ajudou ele a enxergar melhor o cabelo que estava na frente dele. Então, pode ser coadjuvantes nessas representações e melhorias, e que podem ajudar cinema, que a gente tem estudado muito, mas também estudos de 3D, e pode ter diversas outras aplicações. Então, essa descoberta desses aparatos na Idade Média foi no momento que as pessoas tinham um repertório onde os quadros todos eram bidimensionais e planos, chapados os planos todos, o Zen em especial. E quando a gente chega na realidade virtual, a gente consegue descolar novamente isso como sendo verossimilhantes, uma semelhança real do mundo físico que nós temos. Então, na sensação que a gente tem, né, a gente consegue entrar esses dados, mas ela é passiva nisso tudo. Então a gente não pode depender só da sensação, entra a percepção nesse assunto. Então, uma das definições, né, da sensação é que ela é passiva sem conscientização da ação, é uma recepção de estímulos com reação instintiva. Então, está vindo algo na direção, você se desvia, né, uma sensação. Sente um vento, você se encolhe, está calor, está frio. Então, é o que o corpo humano dependeu de milhões de anos para ficar gravado no cérebro, está gravado lá. E o campo da representação se apropriando de tudo isso para contar suas histórias de maneira mais verossimilhante, né?
É pensar que se durante muito tempo, pelo menos desde a Renascença, a gente acabou convencionando a perspectiva como visão da representação, agora com a realidade virtual a gente pode simplesmente se abster disso. A gente pode reconstituir o mundo com as 3 dimensões espaciais com que o mundo é constituído originalmente, dentro do mundo da representação também, e oferecer isso para o interator, para o espectador, na sua maneira plena, sem precisar passar pela compressão da tela, na compressão da perspectiva, para poder representar isso dentro de uma tela plana. Pode até passar, porque eu complemento agora com... Então, sensação, percepção, imersão e presença vão ser palavras super importantes para a gente se localizar quando se fala de realidade virtual. Seja por que for. Em realidade virtual hoje se mostra como a tecnologia que está em expansão e que tem os maiores potenciais. Elas e as mistas também, tanto a aumentada quanto as que misturam as duas coisas. Por ser isso, tanto que as grandes empresas de redes sociais acabaram comprando pequenas empresas de realidade virtual para poder apresentar algo futuro. Sendo que é engraçado, né? A gente hoje, rede social todo mundo tá, mas a rede social não tem som. A não ser que você clique e tenha, não tem uma imagem plana, ela é só uma sequência quebrada, né, de fragmentos, que atrapalharam muito o ser humano hoje entender, aliás, reproduzir, fazer o storytelling das coisas, contar histórias boas. Tanto que alunos hoje que a gente entra em contato, quando você pede uma explicação de um projeto, seja de um curta-metragem, eles começam por valores, é fragmentado a resposta que nós temos. E aí quando a gente retoma a questão de contar a história, isso começa a fazer sentido para eles e ganha mais força na sua argumentação. Então, a percepção é quando eu pego tudo isso e uso o meu repertório, eu raciocínio aquela imagem, raciocínio aquela... tem, aliás, um processamento do cérebro em relação ao que entrou como experiência. Então, esse processamento, para a gente é muito importante, para entender até onde vai a sensação, onde que entrou a percepção, que é quando eu transformo o que eu senti, para poder ter uma resposta com melhor elaboração. E nisso, nessa percepção, o homem acabou criando a virtualização da ação. Essa virtualização da ação, ela veio quando ele viu a necessidade da ferramenta. Então, desde o começo da caverna, daquela época, que precisam se fazer martelos, machados, armas e tudo mais, houve essa extensão do corpo e o cérebro começou a se readaptar a esses apêndices virtuais. E o que acontece hoje, a gente pode traçar esse paralelo, né, de o corpo humano hoje com o computador se tornou isso, mas ele retoma novamente aquele primeiro momento de uma extensão direta com as luvas e com os controladores na realidade virtual. Sendo que o mouse não tem uma movimentação natural. Na realidade virtual eu consigo retomar isso para ter essa experiência de aprendizado, inclusive de ambiente. É interessante, aprendizado corporal mesmo, né? Você retoma aquela experiência por uma repetição de ações que são muito mais próximas do mundo real do que emular, por exemplo, o toque numa tela ou um mouse, como você falou. A Fernanda coloca, a Duarte coloca no tese dela, do pincel, hoje é virtual, que você vê no Photoshop, você tem o desenhar, você tem diversas questões, até do enxergar, né? Você pede para um aluno hoje falar, desenha a pessoa que está à sua frente, ela tira foto dessa pessoa, ela planifica aquela informação. E o homem sempre tentou justamente buscar o tridimensional, né? Essa imersão que desse mais realismo a isso. E falando em realismo, a gente falou da questão do real material e do real virtual anteriormente, mas a gente não precisa necessariamente seguir nessa mesma lógica no mundo da representação. Não necessariamente a representação ela tem que buscar o real. Quando a gente vai no campo das artes, o abstrato que é fortíssimo, eu não preciso significar algo. Nesse sentido, Baudrillard ele vai se antecipar falando da questão dos simulacros e ele vai dizer que o milagre acontece dessa questão da imersão nunca no excesso de realidade, mas exatamente no contrário. Quando
eu desconecto da realidade e eu passo a encarar tanto a questão, se a gente for pensar dos fragmentos dos sonhos, por exemplo, ou do cinema, naquelas imagens entrecortadas, isso perde aquele valor de não ser real e eu passo a encarar a narrativa como algo contínuo, como um fluxo. As redes sociais, como o Rodrigo falou, apesar de serem mensagens totalmente desconexas ali dentro de um feed, o feed é justamente o fluxo contínuo. E a pessoa imerge aquilo de uma maneira que ela perde a passagem do tempo, a noção de tempo, porque justamente ela se desconectou desses parâmetros que são ditos como parâmetros do real. E Kaiowá, que é um sociólogo que fala da teoria dos jogos, que os jogos são inerentes às várias sociedades que existem no mundo, ele vai falar que existe uma categoria de jogos que é justamente essa categoria da vertigem. Então, o que a gente está construindo aqui na nossa argumentação se vale bastante no mundo dos games, justamente porque os jogos de vertigem sempre existiram como uma categoria de jogos no qual eu desconecto da minha realidade e meu corpo vive aquela experiência de maneira latente. Então, eu não preciso saber as regras, por exemplo, de um xadrez para poder me entregar para aquilo de maneira prazerosa, porque numa montanha-russa, porque o meu corpo está presente naquela montanha-russa e eu vou sentir que eu estou caindo, independente de eu entender como aquela montanha-russa funciona ou não. Então, essa categoria de jogos, ela não precisa das regras. Eu não preciso entender de montagem de cinema, por exemplo, para me emocionar com uma história. Eu não preciso entender o funcionamento do algoritmo de uma rede social para poder imergir dentro daquela bolha. E quando a gente joga com a representação e a gente joga com as regras dessa representação, a gente consegue pegar pegadinhas ali no observador, fazendo com que o observador tenha sensações que ultrapassam essa compreensão. Então, quando a gente vai pensar no Trump Loyal, é isso? Falei direito, Rodrigo? Trump Loyal. Eu tenho essa imagem que é construída para um observador, de um certo ponto de vista, entender isso com uma certa perspectiva. Mas a construção dessa imagem transgride justamente as regras da própria perspectiva que ela vem a representar. Então, a partir do momento que a gente consegue compreender o afeto, ou a afeição dessas regras, dessas convenções na pessoa que está assistindo, que está interagindo com aquela obra, a gente consegue transgredir essas mesmas regras, oferecendo sensações diferentes para essa pessoa. Tá vendo essas sensações, a diferença também, né? Ela tem um elo grande, né, da sensação com o processo de criação, tá? Que é a percepção daquilo que se é visto. Tanto que, assim, a gente fala até que o cotidiano é uma matéria para a criatividade. É uma matéria de criatividade, é um elemento chave para o fotógrafo, para o designer, para o ilustrador, para o cineasta. Essa observação do que nós vemos e a transformação, que é uma percepção do sensível. Então, essa percepção do sensível, dessa busca para criar esses ambientes, né, se teve uma primeira experiência, essas primeiras experiências de domo nas igrejas, que era uma anamorfose, onde você podia ter uma deformação da perspectiva. A anamorfose é essa deturpação, ou como dizem alguns, né, é também uma alucinação da perspectiva, ela consegue se deformar para você ter todas as visualizações. Você vê que muitos pintores buscaram isso, mais adiante de forma mais solta, até Picasso lá com o cubismo, onde tentava colocar tudo o que ele observava, né, de frente, costas, de lado, ao mesmo tempo. Nesse quadro aqui do Andrea Pozzo, de 1685, você vê esse super realismo que ele mostra do céu, mas com a tua visão de homem olhando para o céu, embaixo olhando para cima, céu, né? Dessa construção de céu que se tinha nessa época. Você vê lá Deus, ela tá em perspectiva, ele mostra só uma parte dele e tem nuvens na frente. Você vê os outros personagens olhando os pés deles. E isso
fazer as pessoas ficarem horas olhando aquilo, procurando detalhes. E se alguém lembra, né, depende da idade, né, aquele cinema 180 graus que houve bastante no Brasil, e que as pessoas caíam de costas, né, porque tentava entrar, né, aquilo ia dando, né, você perdeu o teu corpo começou a perder o equilíbrio, a sensopercepção do ambiente, por causa da imagem, não por causa do ambiente em si. E aí, quando a gente pega tudo isso e segue um pouco mais adiante, e isso tem a relação que a gente precisava, né, de chegar na anamorfose cronotópica. Sempre foi buscada, né? Você vê o Mikhail Bakhtin, Baltruzes, e o Arlindo Machado, ele consegue em 93 escrever um artigo fantástico que ele coloca a descrição dessa anamorfose cronotópica. Se a anamorfose é deformação e deslocamento, pega um observador e deforma a visão dele, ele quando coloca na anamorfose cronotópica é uma deformação do espaço e com o tempo junto. Entrou uma nova variável super importante, porque você pode deslocar esse observador para um outro ponto de vista e manter os dois ao mesmo tempo. Que é muito estranho se pensar isso. O tempo sempre foi uma fronteira filosófica muito grande. Se for falar do que Einstein colocava, e aí os outros todos, né, de Goethe, do Schopenhauer, de todos eles explicando o tempo, sempre tem a ideia de tentar explicar algo que a gente tem por pouco tempo, né? E aí quando você pega quadros que captam esse momento e conseguem fazer essa deformação e tá tudo presente ao mesmo tempo, a gente fica pensando o que eles viam já naquela época, né? Esse quadro aqui do Hans Robben, Os Embaixadores de 1533, ele mostra um borrão de um crânio no meio dessa imagem, e esse borrão já está indicando esse deslocamento de observador, que não se tinha naquela época, mas havia um anseio por esse momento, por esse lugar, né? Para ter essa duplicidade de ponto de vista. A evolução dela, que a gente vê como acho que a melhor representação que o cinema consegue trazer e marca até o momento que a gente coloca como uma fase nova até dos efeitos, é aquela cena criada pelos irmãos Wachowski na época, né, que agora as irmãs, que era o bullet time, que é uma deformação da perspectiva. Ela perverte totalmente a perspectiva, porque você consegue dar exatamente aí é a representação desse momento. O observador, ele está no entorno desse objeto. Poxa, mas isso a gente já faz. Mas esse registro do traço, o registro do que aconteceu, da inscrição dessa imagem no tempo, não. Aí precisou-se de diversos elementos. O cinema consegue ter isso de forma fragmentada no frame a frame. Então, o Matrix, quando chega, choca todo mundo, porque era algo que estava sendo pesquisado, estudado, e dentro da realidade virtual a gente conseguiu entender isso, e acontece lá, se você desenha um traço, ele se mantém aquele traço no ar. Eu consigo contornar, né, ver em volta dele, e aprender também com o percurso, que é um outro lance que é super importante, né, um outro fato super importante. O percurso é tão importante quanto o resultado final. No aprendizado do desenho, por exemplo, do 3D, você poder pegar e falar, olha, por onde você passou a mão, está lá ainda, e você consegue ainda contornar visualmente esse fato. Se fala de aprendizado. Para uma narrativa, a mesma coisa, para uma construção de um carro, ou qualquer coisa que seja, essa importância de entendimento, então, do multissensorial, no impacto do nosso aprendizado, se faz presente e se faz com muita importância dentro desse ambiente. O que é interessante pensar são os dispositivos, né? Que a gente utiliza para poder retomar isso. Desde de dispositivos feitos de papelão, como o Google Cardboard, até dispositivos que contêm uma série de sensores para poder emular essa atuação no mundo tridimensional. E o som, ele vem numa evolução também gigantesca para poder ajudar nessa sensação de percepção.
E uma dessas tecnologias que são muito interessantes é a captação de som ambissônico, no qual, a partir do momento em que o sensor ele entende a posição do observador dentro do espaço, ele muda a relação de som e faz com que as coisas estejam atrás, ou na frente, ou acima, ou abaixo da pessoa. E quando a gente está falando de sistemas ápticos, uma série de dispositivos, por exemplo, as data gloves ou os tênis ápticos que foram lançados agora em 2020, que promovem sensações ali nos pés. O Aptix Axon VR, por exemplo. Chegando. Exato, que faz o corpo todo fazer parte disso, receber estímulos desse mundo representado, fazendo com que a sensação de imersão ela seja muito maior. E tudo isso se alinha no que a gente chama de produção de presença. Fazer com que aquela representação ela esteja presente para o observador de uma maneira com que o mundo real, na sua materialidade, ele seja representado de maneira mais fidedigna possível também para a pessoa. E nessa produção de presença, o que escapa aos sentidos também é muito importante, é muito relevante. Quando a gente vai falar da atmosfera, que o Rodrigo ele usa a palavra mood para poder representar isso, o uso das cores, o uso do contraste, tudo isso ajuda muito na questão da imersão. Tem um case aqui, dá para ver o slide aqui? Vocês estão vendo o slide? Não, precisa compartilhar de novo. Então eu vou compartilhar aqui. Existe um produto feito chamado VR Vacina, pela Hermes Pardini e pela Ogilvy, do Brasil em 2017, que é fazer com que a criança que esteja tomando uma injeção de vacina, por exemplo, ela não tenha o trauma daquela experiência. Então, emularam, através de uma narrativa, um joguinho no qual a pessoa que está recebendo a vacina, ela é um herói, na verdade, e no momento em que se passa o álcool ali no braço, ela está recebendo um poderzinho, que é o poder do gelo, e na hora que ela tem a agulha espetada no bracinho dela, aquele é o poder do fogo que vai proteger ela e fazer com que ela seja um herói para salvar o mundo. Então, essas sensações, que são sensações físicas, são alinhadas com a narrativa e sincronizadas com a narrativa para que a criança, ela ache que aquilo faz parte de uma história e ela não tenha aquele trauma da questão da aplicação ali da vacina. Então, a atmosfera que se cria, o áudio e a visão, eles são raptados por uma narrativa que é maior do que isso e alinha todas essas questões em torno de uma outra história. Outra definição de atmosfera, a atmosfera, ela transpassa os sentidos porque ela não é necessariamente visual, ela não é necessariamente auditiva, ela empreende outros fenômenos que acontecem nesse mundo da representação para aumentar a sensação da imersão. Você ia falar, Rô? Então, você vê que você emergir e saber que aquele contexto faz parte da narrativa, você realmente acredita naquilo que está vendo, você não tem a descrença. Isso aqui, para uma representação tridimensional de algum ambiente, é fantástico porque você consegue ter todas as vistas necessárias. Você pode simular isso numa tela 3D, numa tela plana, normal, para ver um 3D. Mas quando você faz essa experiência de visualização de observador, interagindo com o ambiente para poder produzir, fazer uma criação, você tem uma melhor representação, porque você consegue ver as distâncias, entender um pouco o espaço, melhor do que simplesmente eu girar com um ponto de vista único. Você consegue andar em torno, como você faria num prédio, para você entender uma vistoria de um quarto, de uma casa, você precisa andar em torno para ter a experiência daquele espaço, para saber se é grande ou pequeno, se aquilo tem um contexto real. Isso está sendo experimentado, inclusive, no cinema agora. Né? Você tem, aqui é um sistema desse mood que o Ed falou, que eu costumo dizer bastante, né? Que quando você junta todas as questões da construção da paleta, a cor entra como uma construção de significado e narração também. Ela hoje está sendo entendida cada vez melhor como um fator carregado de elementos pictóricos, né? De informação além do que se fala. E você tem vários elementos que, por exemplo, são utilizados para essa imagem aqui, que ela é um matte painting,
para cinema. Matte Painting é a criação desse ambiente, desse universo, que vai além dos personagens. Todo filme, praticamente, hoje, se colocar coisas de ficção, e alguns de não ficção, tem um pensamento de produção de cenário, de produção de sentido através de cenário também, mas que você simplesmente acha que aquilo sempre existiu naquele lugar. Mesmo que seja uma tecnologia que teremos daqui a 200 anos, 500 anos, mas por conta da cor, da textura, da luminosidade, se é a mesma que o personagem apresenta, que é o personagem real, você acaba crendo. Então o cérebro acaba entrando nessa narrativa. E isso faz se produzir cada vez coisas melhores. O que eu falei do cinema, que ele buscou isso agora recentemente, foi na produção do filme do Rei Leão, onde todas as câmeras que já, câmeras profissional com suas câmeras, né? Mas os câmeras profissionais trabalhavam já muito experientes, mas no filme do Jon Favreau, que a Disney, a produção da Disney, ele fez o seguinte: vamos imergir no ambiente para gravar e ter a sensação melhor e poder entender esse ambiente, não só o animador passando frame a frame e você exportando para uma montagem e renderizando elas, né? Mas você entrando naquele ambiente, então mudou-se a lógica, eu preciso estar lá para poder ter a sensação do lugar e perceber qual o melhor ângulo, a melhor forma, a melhor narrativa de cada uma das cenas. Então, ele foi gravado dentro de realidade virtual, num ambiente totalmente modelado. Veremos agora o que vai acontecer no Avatar, que vai ser a próxima fronteira de tecnologia, com James Cameron, e ele fez agora um universo que foi modelado por 2 anos. 2 anos, uma grande equipe modelando, então deve ter muita coisa interessante, porque é a mesma tecnologia também utilizada para o Rei Leão, para a gravação. Eles ainda não têm isso para o cinema, por conta de onde vai estar esse observador, se ele não vai perder o seu foco durante a narrativa. Porque se eu entro num ambiente desse, eu vou olhar tudo, eu vou querer olhar o leão, vou passar, né? Então você tem que ainda conduzir esse observador pela narrativa. Talvez seja essa a grande fronteira que nós vamos encontrar, né, Andy? Rodrigo, sim. Tudo bem, preciso intervir. Ok. Não, então, eu já sei que você está basicamente concluindo mesmo a apresentação, né? E como tem muitas perguntas aqui, então vou pedir se vocês dois pudessem assim concluir rapidamente para a gente iniciar as perguntas, porque o pessoal está adorando aqui e já está fazendo vários comentários. Peraí, estão me ouvindo? Bom, mas era isso mesmo. A última fronteira é justamente conseguir fazer essa narrativa presente, sendo que o observador ele pode olhar para todos os lados, né? Um grande uso dos recursos computacionais é justamente na animação desse ambiente, com a emulação orgânica do movimento dos ventos e o movimento das plantas e a textura e os pelos, para tornar esse ambiente mais realista. Isso faz com que a pessoa, às vezes, ela não consiga seguir aquela história se ela tem tantos estímulos a todos os lados. Então, as narrativas elas estão tendo que se adaptar dessa maneira para tentar entender de que forma eu consigo conduzir o espectador para aquele sentido que eu quero, e isso ela busca muito dos jogos, como o Rodrigo falou, que acaba sendo uma das vanguardas na realidade virtual, e a gente acaba capturando ou roubando estímulos dos jogos para poder trazer isso para dentro das narrativas audiovisuais também. E é isso, Fê. Somos todos seus. Bom, então vamos lá. Diga, Rodrigo. Perguntas. Vamos às perguntas. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar também é que o Rodrigo falou que eu sou filha da Regina Duarte, né? E realmente eu sou, porque minha mãe realmente chama Regina, mas não é a mesma, tá? Então, não é mentira. Bom, então, aqui a gente tem uma pergunta lá do começo, né, da Janaína. A Janaína falou sobre rastreamento, né, que é uma parte muito importante aí, conforme nós vimos na palestra. Ela pergunta assim: o rastreamento seria influente nos casos de cyber sickness? Poderia ser uma ferramenta para controlá-lo? Sim, poderia ser. Aliás, é a ferramenta, porque
é a quantidade de vezes que a tela é pintada na tela por ciclo. Então, igual o cinema que a gente dependeu de 16 a 24 para entender a continuidade e a impressão retiniana, dentro do ambiente virtual, a nossa sensação é mais focada e depende bastante da quantidade de vezes que ela é pintada, chamado frames por segundo. Então a gente percebe mais dentro do ambiente isolado essa sensação. O motion sickness ele acaba agredindo, né? Igual é o flick que dá, né, na tela sendo pintada, a sensação até que causou ataques epiléticos, o pessoal quando teve o desenho de Pokémon, onde as telas eram pintadas, então aumenta a frequência do cérebro. Ele altera diretamente. Né, a gente tem sim uma reação psicofísico-biológica, até a Rosângela depois eu vi a pergunta dela, sim, e vai ter essa reação sim, e o cérebro reage com humor, vai reagir com proteção, né, e vai tentar fazer você tirar aquele olhar daquela visão para não passar mal. Né, por isso que tem gente que não consegue, igual a altura, tem gente que não consegue. É uma reação real, e isso sim, essa velocidade vai melhorar muito a atuação. A performance, né? E também nós temos aqui a participação da Luciana Ramin, né? Onde ela pergunta também como que vocês veem essas percepções multifocais em relação à efetividade em processos imersivos. E já vou aproveitar para deixar o comentário da Desirê, que diz que a exposição foi muito boa, elogia também a dinâmica da dupla e fala que o assunto é impressionante. Eu também acho. Essa efetividade, ela se dá o quanto mais a gente consegue imprimir aquelas variáveis de resolução, de imersão, fazer com que a pessoa ela esteja no ambiente próprio para que essa imersão realmente aconteça, mas depende de pessoa para pessoa também. Uma mesma peça, ela não é garantia de provocar a mesma imersão em pessoas diferentes. Então, como o Rodrigo falou dessa criação de repertório, vai muito do que a pessoa consegue associar daquilo, dissociar da sua vida real, o quanto ela está propensa àquela experiência. Então, da mesma forma que eu vou no cinema, por exemplo, tem dia que eu entro naquela narrativa e aquela experiência para mim é super imersiva, pode ter algum corte, alguma coisa que me descola daquela narrativa em algum momento. Um barulho, por exemplo, que aconteceu e isso faz com que eu saia da narrativa. O teatro é a mesma coisa. O grande desafio que a gente tem na realidade virtual é que esses dispositivos, eles não são normalmente anatômicos, às vezes eles têm um certo peso, então a própria falta de ergonomia faz com que eu saia disso naturalmente. Quando eu estou numa sala confortável, quando eu estou com uma temperatura adequada, quando eu não tenho estímulos externos, essa imersão ela se dá de maneira muito mais efetiva. Muito bom. E eu tô lendo aqui a pergunta, não sei se da Rosângela, né? Que eu achei tão interessante essa. Tem coisa até que eu escrevi, né, na dissertação usando o texto dela. Né? Quer falar a pergunta? Que eu gostei, eu achei legal essa pergunta da Rô. Bom, só para também todos saberem, né, que a Rosângela Leotti é a líder do grupo de pesquisa GIP, né, já comentamos aqui, todos nós fazemos parte desse grupo de pesquisa, e ela também está aqui presente, prestigiando a palestra, estamos muito felizes com isso, né, ter a nossa chefa aqui também, prestigiando e perguntando. Está sediado lá na Unesp também, eu não sei se a gente chegou a falar sobre qual era a universidade a qual estamos ligados, né, então é a Unesp. Um grupo aberto, todos os pesquisadores que quiserem fazer parte estão convidados. Isso. Bom, o Andrés falou parabéns aqui para a gente também, Andrés Felipe, e vamos à pergunta da Rosângela. Ela diz assim, muito legal suas falas. Tenho uma pergunta. Acredito que a imersão é feita pelo perfil ou estado biopsicofísico da pessoa que imerge. A imersibilidade possível com a realidade virtual se diferencia de espaços como uma sala de cinema ou uma cúpula de igreja? Sim, temos aí uma pergunta bem legal. Até ela fala de níveis dessa imersão.
Eu precisei muito pesquisar esses níveis de imersão, mas eu não achei só nos autores técnicos ou nos autores filosóficos, eu precisei em autores médicos, né, que estudam o cérebro, né, o Dalmásio, Antônio Dalmásio, o Dagala Rondo, a Elie Cheniot, para falarem um pouquinho de como que o cérebro reage a tudo isso. Então, nesses ambientes, você tem uma imersão, e ela é limitada até um ponto, pela questão da movimentação que você vai ter dos objetos e você. Então, como você interage com eles e o corpo está lendo isso. Por isso que a gente fala muito dessa... que tem um nome bem específico, que é a movimentação do corpo, balestesia, palestesia, que é quando o corpo reage àquele ambiente, se movimenta e compreende, né, o tridimensional como uma informação importante daquele sistema. Então, quando você anda e não tem, por exemplo, o paralaxe das imagens, que é quando elas interagem com a perspectiva e o seu olhar, quando você não entende volume, e quando você, o olhar não tem presente, né? A nossa imersão fica limitada pela descrença aí. Você acaba falando, até aqui dá para ir, até aqui eu consigo entender. Apesar de ter acústicas que nos envolvem nas igrejas, né, de grandes igrejas, e nos domos você consegue ter essa ideia, ela vai um pouco até pelo mundo da imaginação. Você entra numa sensação que nos conduz, né, uma coisa mais onírica. Mas ela não fica tão real. Quando a diferença grande, quem já teve essa experiência da realidade virtual, é quando você vê que o ambiente reage à tua ação, e ele tem tridimensionalidade, ele tem volume, ele tem altura, ele tem uma escala condizente do que você veria no mundo real, e você consegue contornar e ter um corpo inteiro lendo aquele ambiente, né? O mundo sensorial está em movimento, ele está trabalhando aqui naquela hora. Então essa compreensão de realismo, são muitas informações chegando no cérebro, para o nosso SNC, Sistema Nervoso Central, que vai me dar, opa, estou no lugar real. Eu posso acreditar agora que eu estou nesse ambiente, porque eu tenho todas essas variáveis, que a gente citou, que o Andy falou bastante delas, sobre que vão aumentar a experiência do real. Tá? Na verdade, entra naquela régua que a gente estava falando, da experiência, eu consigo mergulhar, eu consigo ter essa percepção, desse observador, inclusive, que ele foi educado por séculos, como fala o John McCrary, e lá ele entende que, poxa, aqui eu entendi que aqui eu estou num novo ambiente, eu começo a interagir já com as narrativas sem muito problema. Né? A tecnologia, os sensores evoluindo, quanto a sua precisão e a sua velocidade de captação e transdução desses sentidos do mundo para a máquina, devolver isso em forma de estímulos através dos atuadores, tudo isso vai ficando cada vez mais natural, tudo isso vai ficando cada vez mais leve, tudo isso vai ficando cada vez mais rápido, de forma com que meu corpo, ele vai perdendo essa noção de que ele está vestindo algo, que está segurando algo. Essas sensações, elas vão ficando mais naturais, e eu consigo, inclusive, eu gosto muito da questão do tempo de óleo, principalmente pelo fato da gente pegar essas regras e a gente quebrar essas regras. Então, num jogo, por exemplo, que eu estou voando na realidade virtual, eu posso muito bem ter essas sensações, sendo que no mundo real isso é impedido por conta da gravidade. Eu não preciso seguir o realismo. Eu tenho formas de fazer isso, fazendo com que meu corpo ainda crê que aquilo é real. Eu ainda estou na suspensão da descrença, mas eu consigo promover outras sensações que eu não teria sem o uso desses artefatos. E para isso foi necessário juntar essas 4 palavras, né? Que autores dividiam, né? Ou falavam de duas, ou as outras duas, que é imersão e presença, e sensibilidade e percepção. Quando a gente consegue juntar as 4, a gente consegue ter uma explicação melhor do que acontece, né? E tentar prever e projetar mais adiante. Então foi necessário juntar, igual se fazia na Idade Média, né? Juntava as várias ciências, né? Matemática, medicina, artes, para trabalhar por uma intenção só. Vamos usar tudo isso para criar. Bom, e eu acho que assim, né, assim, só para fazer um comentário geral, creio, sobre a apresentação em si, que eu acho importantíssimo, né, vocês trazerem tanta riqueza de detalhes e de diversos períodos evolutivos mesmo, da história da arte e da tecnologia também, né? Então, desde a época das coisas mais imemoriais, né?
da época das cavernas, todo tipo de registro imagético, né, da história da humanidade, ele trouxe um conhecimento que hoje em dia é usado junto com esses equipamentos super modernos, junto com diversos outros recursos que foram ao longo da história, né, de diversos períodos históricos se desenvolvendo e se tendo consciência, mas creio que só nesse momento atual que a gente consegue juntar mesmo, né, todas essas informações e organizar. Então, eu acho que isso o que está sendo colocado, né, como desafio, tipo, nós trazermos essa organização de informação para fazer novos produtos e também entender como esses produtos vão impactar para o espectador, né? Eu queria que vocês comentassem só mais um pouquinho a respeito desse papel do espectador, porque essa recepção, eu acho que é um dos pontos principais, assim, relacionados à imersividade e todos esses aspectos que vocês já comentam. Legal, boa. Então, esse espectador, ele ganha uma importância muito grande na narrativa, porque ele passa a ser um agente daquela narrativa. Então, a gente tem hoje uma experiência, né, as pessoas tentando novas experiências de narrativas interativas, como foi até um Bandersnatch da Netflix, que é um comecinho, mas é ainda baseado em games, né, que até deixo para o Andy explicar mais a questão dos games, a narrativa, mas ele se torna um agente porque ele tem que interagir com o ambiente para acontecer a narrativa, e ele precisa se deslocar naquele ambiente também. Então, uma outra questão bem importante desse deslocamento desse observador, né, isso é uma função de interator, né, quando ele se desloca para um ambiente, isso já tem uma função narrativa, né, se pegar até questões que são faladas por um autor que fala sobre montagem, que é o Walter Murch, ele fala de 6 regras, né, ele fala, uma delas, que é o das últimas regras para uma montagem de importância, é a tridimensionalidade. Então, eu entender o espaço como algo narrativo. Isso para a gente tem uma importância muito grande, porque se você vai fazer um storyboard, por exemplo, hoje, você já tem storyboards sendo feitos para a realidade virtual, entendendo o espaço de forma melhor e saindo de novo do plano. Algo que aconteceu com a Idade Média, quando se descolou das representações icônicas para chegar nos hiperrealistas do Van Dyck, do Caravaggio e dos diversos outros. Então, esse interator precisa, hoje, de ferramentas diferentes, inclusive, para interagir, não só passivamente, ele se tornou um agente. E os games, acho que é uma parte interessante desse aprendizado. Eles experimentam muito essa interação. Né, Andy? Não, e é fantástico isso que você coloca. Eu estava pensando aqui enquanto você respondia, do papel do diretor, por exemplo, quando ele tem que transpassar uma narrativa sem ter a possibilidade do corte da câmera. Quando Ismael Xavier ele vai falar do espaço não dado, que ele tem que ficar presumido na cabeça da pessoa, e a pessoa tem que entender através dos cortes como que esse espaço se dá, e se eu quebro isso, eu acabo impactando justamente a suspensão da descrença. Na realidade virtual, não há isso. Eu não consigo usar a câmera como o condutor do olhar. A pessoa ela pode olhar para onde quiser. Então, para uma narrativa ela ser bem sucedida, vários estudos estão sendo feitos, inclusive dentro da conversão de jogos de videogame para que essas narrativas aconteçam. Às vezes é por conta de uma luz que acende em algum lugar que vai chamar minha atenção, é um som que vai aparecer em algum lugar espacial e aí eu vou retornar para ali, para que aquele plot, para aquele enredo, para que aquela narrativa ela tenha continuidade. Então, eu vou usando de outros recursos que são muito mais presentes da atmosfera do que necessariamente os recursos imagéticos ou a câmera, porque eu não tenho mais isso, né? Estou no espaço aberto, no espaço livre, e apesar de não haver livre-arbítrio, como você falou do Bandersnatch, ele discute bastante isso de maneira metalinguística, essa condução ela tem que ser feita de maneira muito mais sutil. E aí eu sou escravo da pessoa que está assistindo, do interator. Se ele quiser se manter de maneira passiva, a minha narrativa ela não evolui. Enquanto num filme, o filme ele vai passar de maneira contínua naquele fluxo narrativo, independente da pessoa estar prestando atenção ou não. Então é mais um desafio para os criadores conseguirem fazer com que essa narrativa ela corra. Olha, nós temos ainda poucos minutos, tá? Então eu gostaria de aproveitar também
para perguntar sobre a obra, uma obra que vocês fizeram para a exposição Zona de Compensação, que tem, né, toda essa ambientação, né, possível você observar com os equipamentos de realidade virtual, mas também você pode observar lá no YouTube fazendo uma espécie de, vamos dizer, trajeto ou uma visualização diferenciada. E aí eu queria ver como que vocês enfrentaram esse desafio e quais foram os principais pontos, né, que lidam com essa palestra que vocês estão fazendo aqui, quais foram os principais pontos que vocês se preocuparam para realizar essa narrativa, que tem, acho que, em torno de 6 minutos, correto? Sim. Esse é um roteiro do nosso queridíssimo Fernando Biscalquim, professor também, roteirista, pós-doutor em roteiro, e ele apresentou esse roteiro para que a gente fizesse um projeto entre os professores, para que a gente pudesse exercitar também esse lado artista maker além das aulas. E é um roteiro que ele não foi pensado para realidade virtual, mas é pensado para ser um curta-metragem com câmera e enfim. Então, a gente montou um coletivo de professores, chamado Coletivo Ânimo, e esse coletivo, cada professor contribuiria de alguma maneira para que esse roteiro acontecesse. E aí veio a pandemia, nossos planos eles foram interrompidos, mas apareceu a oportunidade de apresentar isso nos Zonas de Compensação. Então, mantivemos o Fernando, o Rodrigo e mais alguns alunos nesse grupo, para tentar converter isso em realidade virtual, já que a gente queria a questão da presença, da sensação latente, mesmo com a questão do distanciamento e sem poder abrir câmera para poder gravar esse episódio. E aí, algumas escolhas foram feitas e a gente foi conversando remotamente para se fazer isso. O Rodrigo, ele modelou uma cabeça gigantesca lá com um realismo impressionante. Como foi esse processo, Rô? Esse foi um processo bem interessante, que te pegou a partir de uma aluna que ela seria atriz, né, por conta da pandemia a gente não conseguiu ela, e eu peguei diversas fotos dela, né, fotos que ela cedeu, onde mandou dela, para poder chegar num ser meio andrógeno, né, que seria o Cid, mas foi baseado nela, e daí essa experiência, né, do 3D também, para fazer a obra, a gente tentou colocar muito disso, numa obra que deveria ter para a gente também as questões que a gente colocou, de atmosfera, de ambiente, de mood de cena, além do ambiente do 3D com realidade virtual, a gente tem também mais elementos que auxiliassem nessa narratividade e na imersão. Nós vamos ainda continuar fazendo e trabalhando essa obra ainda, que ela pede mais coisa, ela pede mais realismo, ela tá viva ainda, né? Sim. A gente vai agregando pessoas nesse coletivo. Hoje ela tem o Matheus Galvão, tem o professor Armando Filho com uma nova narração, tem a Júlia Freitas, que é performer. Então a gente tem várias pessoas ali e é uma obra aberta. É uma obra que ela vai se valendo desses significados conforme a tecnologia que a gente tem disponível. O grande desafio foi tentar fazer isso sem computador adequado, porque isso exige um grande processamento e a gente foi se virando, foi acessando o servidor Rodrigo online para poder fazer. Por isso que ela não está ainda finalizada do jeito que a gente gostaria, mas a gente tentou trazer essa relação do confinamento dentro da própria cabeça do personagem que está vivendo um momento de sonho e de uma experiência de paralisia do sono em relação ao confinamento que a gente tem por conta da pandemia. Então a gente fez uma relação do quarto com esse id que ele tem e essas discussões, esses pensamentos que estão no subconsciente, e a gente foi fazendo relações de alegoria para poder constituir isso em realidade virtual. É um grande desafio, é uma obra em andamento, acompanhe que vocês vão ver ela sendo modificada aí conforme o tempo vai passando. Que lida com o inconsciente, né? Exato. E também, assim, seria legal se vocês pudessem deixar o link, talvez mostrar um pedacinho compartilhando a tela antes da gente terminar, para as pessoas visualizarem, né? E também aqui a gente tem um comentário da Elaine, né? Nossa querida Elaine, que temos que agradecer imensamente o convite e a abertura para a gente poder colocar aqui, né, dentro do congresso da PEC, que é um congresso também com muita história, e que é um lugar de debate e troca de conhecimento que está aí, né, há muitos anos, é um pessoal super guerreiro, voluntário também, que
tem todo como que é, uma rotatividade, né, na organização do congresso, pois depende de vir aí pessoas que se estabelecem ou às vezes permanecem por algum tempo na Catalunha para poder participar da associação, e inclusive, né, é uma associação que eu tenho muito carinho, porque eu já participei, né, já também fiz um congresso aí junto com eles, e é uma felicidade poder voltar entre amigos, né. Que legal, muito bom. Agradecemos, minha pena que a gente não pôde estar presentes na Espanha. Gostaríamos muito. Agradecemos muito essa oportunidade de expor os nossos estudos aí, são questões que para a gente são muito importantes. A gente tem se debruçado muito nisso com paixão, né? Acho que isso faz parte da pesquisa. Se não tiver paixão, acho que a gente não avança, né, nessa narrativa. E quero agradecer a Fernanda, quero agradecer a todos aí que estão presentes, tá? Obrigado pela audiência do povo, e esperamos um próximo, né? Em próximos momentos. Eu queria agradecer também, principalmente a Fernanda, através da Elaine foi feito o convite, e passar essa tarde de domingo com vocês é algo muito bacana, porque justamente quando a gente encontra um tema de pesquisa que ecoa na gente com essa paixão, a gente não crê que a gente está trabalhando, a gente está fazendo pesquisa porque o corpo pede. Então, queria agradecer bastante. Vou deixar passando aqui na tela um pouquinho da obra para vocês verem enquanto isso, mas que hajam mais momentos como esse, que esse momento de pandemia não faça com que as relações elas esfriem, muito pelo contrário, que a gente use os artefatos tecnológicos e a realidade virtual para se conectar com pessoas que não podem estar presentes geograficamente. Então, se as redes sociais acabam separando as pessoas, é muito bom estar entre amigos, virando isso e fazendo isso ter um uso contrário do que o mundo parece forçar a gente a querer ter. Então, muito obrigado e até a próxima. Bom, também agradecemos a Janaína, né? Sim. Minha querida amiga, que eu não vi há muito tempo, que tive a oportunidade de ver hoje, que foi nossa hosting aqui, também, na PEC, né? Participando. E aqui a professora Rosângela mandou um beijo para nós três aqui. A Andréia, que também é outra integrante do grupo de pesquisa, né? Está fazendo seu pós-doc ali também, falou que gostou muito da palestra. Então, elogios. Que bom. E fiquem um pouquinho com mexa um dedo aí. Mexa um dedo. Anderson, seria legal apenas você deixar aqui no nosso chat o endereço, isso, para que as pessoas pudessem copiar. Muito bom. Colocado no chat. E visitem a galeria virtual que a gente criou para os zonas de compensação. Tem muitas obras muito legais, tanto do Brasil quanto da Espanha. É um trabalho também em andamento coletivo, feito por uma equipe maravilhosa, e tem muita coisa boa por lá. Bom, amanhã falaremos dela no painel de arte e tecnologia, onde também temos a participação da professora Rosângela, né, da professora Yolanda de Sevilha e do professor José Serdá, da Universidade de Barcelona. Então, só gente grande. 4h30 da tarde do Brasil, estaremos aqui novamente com este trio incrível de professores super graduados e incríveis. Estaremos lá amanhã. Estaremos lá, sim. Bom, então, gente, eu acho que terminamos a nossa palestra bem
em cima da hora, né? Se vocês quiserem, tem mais 2 minutinhos para falar um pouquinho. Um pouquinho eu não sei, não consigo falar, né? Mas a gente fala sempre muito, não muita coisa. Mas uma das coisas que a gente tem também para esta pesquisa são as abordagens e os futuros e as futuras aplicações, né? Que podem ser relacionadas com a medicina. A gente está pesquisando até questões relacionadas à esquizofrenia e ao autismo, como também ao daltonismo. A gente está vendo diversas saídas importantes. O cinema é outra saída importante que para a gente permeia muito o que a gente fala, o design. Então ele é multissensorial, mas também ele é como é que fala? Ele tem um monte de disciplinas, é multidisciplinar. E isso se refere mesmo ao que deveria ter sido educação desde o começo, né? E não deveria ter se separado por conta da evolução, né, de movimentos. Hoje você tem uma fragmentação, inclusive, na educação, né? A linguagem fragmentada, isso também talvez seja um retorno a ter esse momento de imersão, de foco e de compreensão dos espaços, né? Onde a TDAH não é um adjetivo positivo, né? A gente tem usado isso, o transtorno de... Acho que o Rô travou. Sim. E chamar vocês para as nossas lives. Nosso grupo de pesquisa vai fazer algumas lives, e quarta-feira a gente vai conversar com o professor Romero Tolli, nossa referência aqui, a partir das 14h. Boa, hein? Então, acompanhem. É uma das ações. Nós temos vários projetos, inclusive esse do aplicativo que o Rodrigo falou, a escrita de material acadêmico para deixar para as pessoas, e uma dessas interfaces que a gente tem com a sociedade são as lives que a gente vai fazer com alguns especialistas. Então, venham. O Romero é um desses citados na nossa apresentação de hoje. Certo. Que legal. Então, ficamos por aqui. Agradecemos a todos e até logo, né? Que acompanharemos o congresso, que está lindo. Que bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.